Representar a glicólise mediante esse seguinte diagrama. A glicose, que é um carboidrato C6H12O6, na fase de investimento são utilizados 2 ATPs, ou seja, eu vou gastar 2 ATPs nessa primeira etapa. Logo, na etapa de pagamento, o que acontece? São gerados 4 ATPs e 2 NADH, como vocês podem ver aqui. Tanto a formação dos ATPs quanto a formação dos NADH ocorre na fase de compensação ou de pagamento. E além disso também, óbvio, é gerado o piruvato. E também são geradas 2 moléculas de água. Logo, qual é o saldo final da glicólise? Mediante a quebra da molécula de glicose, o que é que nós iremos gerar? O que é essa quebra? É principalmente a oxidação. Nós iremos gerar 2 NADH, porque vão ocorrer 2 reações de oxidação. Vão ser gerados 2 piruvatos e vão ser gerados 4 ATPs. Só que como foram utilizados 2 ATPs na primeira etapa, o saldo líquido vai ser só de 2 ATPs formados na glicólise como um todo. Então isso aqui é o saldo líquido da glicose. É formado 2 piruvatos, 2 águas, 2 ATPs e 2 NADH. Beleza. Então onde é que ocorre a glicólise na célula? Lá no citosol, não ocorre na mitocôndria. Qual é o saldo final de moléculas? Já falei. 2 moléculas de piruvato, 2 de água, 2 ATP e 2 carreadores reduzidos. E qual o destino do piruvato que foi formado? Uma vez que esse piruvato foi formado, ele vai entrar na mitocôndria e seguir para as reações da respiração celular. Então, entendam que a glicose é uma molécula que contém uma alta quantidade de energia. Nessas reações que ocorrem na glicólise, parte dessa energia foi perdida e parte foi armazenada na forma de piruvato, parte armazenada na forma de NADH e parte armazenada na forma de ATP. Ou seja, isso é reação catabólica. Então isso aqui só para outra representação para vocês. A glicólise é uma reação oxidativa em que são gerados 2 NADH, porque ocorre 2 reações de oxidação, 2 piruvatos, 2 ATPs e 2 águas. Beleza, a segunda etapa consiste na oxidação do piruvato. Uma vez que esse piruvato foi produzido lá no citosol, ele vai entrar na mitocôndria. E o que é que acontece com esse piruvato quando ele entra na mitocôndria? Isso aqui é o piruvato. Acompanhe o pointer para não se perderem nas imagens. O piruvato ele é uma molécula cuja composição molecular é C3H4O3. Aqui eu vou representar só um piruvato, mas lembrem que foram gerados 2 piruvatos. O piruvato entra na mitocôndria e assim que ele entra, 3 reações vão ocorrer. A primeira é uma reação de descarboxilação, ou seja, um grupo CO2 vai sair do piruvato. Quando esse grupo CO2 sai do piruvato, forma o grupo acetil. Certo. A segunda reação que acontece é uma outra oxidação, ou seja, esse acetil perde 2 elétrons e 2 hidrogênios, forma NADH, e a terceira reação é a adição de um grupo químico a esse acetil chamado de coenzima A. Logo, eu vou ter no final uma molécula chamada de acetil-coenzima A. Então vamos ver de novo. O piruvato gerado entra na mitocôndria e acontece em 3 reações. Primeiro, perde o CO2. Segundo, acontece uma oxidação, logo perde 2 elétrons e 2 hidrogênios. E terceiro, é adicionado um grupo chamado de coenzima A. Então, a partir do piruvato é formada a molécula chamada de acetil-CoA. Como foram formados 2 piruvatos na glicólise, são formados 2 acetil-CoA, saem 2 CO2, são utilizados 2 coenzimas A
e são gerados 2 NADH. Beleza. Qual o saldo de moléculas formadas nessa etapa? Então, a partir de 2 piruvatos, foi isso que eu acabei de falar, né? O que são as etapas 1, 2 e 3? Etapa 1, descarboxilação. Etapa 2, oxidação. E etapa 3, adição da coenzima A. Esse processo de oxidação do piruvato, vocês podem ver em alguns lugares como descarboxilação oxidativa. Por quê? Porque o piruvato sofreu essas duas reações, uma de descarboxilação e outra de oxidação. Beleza. Esse acetil-CoA, agora ele vai participar da terceira etapa da respiração celular. Por favor, não se assustem. Essa é a terceira etapa da respiração celular. Cláudio, não dá para ver nada. Tudo bem, não é a minha intenção que vocês observem todas essas reações. O que é que eu quero que vocês vejam? Aqui está o acetil-CoA, onde eu estou marcando com o pointer. Esse acetil-CoA que é formado, ele vai ser agrupado com outra molécula. Qual? Essa aqui, o oxaloacetato. A junção do oxaloacetato com o acetil-CoA vai formar essa molécula chamada de citrato, que eu estou circulando aqui. Não dá para ver direito, mas é só para vocês terem uma noção. E a partir dessa molécula de citrato, uma série de reações vão ocorrer até que novamente seja regenerado o oxaloacetato e ele seja condensado com o acetil, formando o citrato novamente, e essas reações ocorram novamente. Então, o acetil-CoA que é formado, para que ele se una ao oxaloacetato, ele perde esse grupo CoA e apenas o grupo acetil vai se condensar com o grupo oxaloacetato. E essa junção de oxaloacetato com acetil sem o CoA junta formando o citrato. E qual é o papel do ciclo de Krebs? Beleza, foi formar, até agora vocês entenderam. Glicólise, formou uma quantidadezinha de ATP e formou NADH. Certo. Oxidação do piruvato, formou mais NADH. Beleza. É no ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo do ácido tricarboxílico, que vai ser formada a maior parte dos NADH. Por quê? Porque é um ciclo onde ocorrem 4 reações de oxidação. É um ciclo em que tem quase apenas reações de oxidação. Então acompanhe aqui comigo. Não precisa vocês decorarem o nome dos compostos. Basta vocês saberem que é nessa etapa onde a maior parte dos carreadores de elétrons reduzidos vão ser formados. Então o citrato que é formado, ele perde a molécula de água e origina isocitrato. Esse isocitrato vai ser oxidado. Se ele é oxidado, ele perde elétron. Perdeu elétron, logo gerou um NADH. Ok, gerou outro NADH, beleza. Esse isocitrato oxidado e também perdendo um CO2, como vocês podem ver aqui, logo outra reação de descarboxilação oxidativa. Vai formar uma molécula chamada de alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato vai sofrer uma reação de descarboxilação oxidativa também. Logo, ele vai perder um CO2 e vai perder elétron. Elétron que vai para onde? Para um NAD+, formando outro NADH. O que sobrou vai ser adicionado um grupo CoA, o mesmo coenzima A que estava lá atrás. Logo, o alfa-cetoglutarato, depois de sofrer a descarboxilação oxidativa e a adição de um grupo CoA, vai formar uma molécula chamada de succinil-CoA. Beleza. O succinil-CoA, ele vai formar uma molécula chamada de succinato. Só que aqui acontece uma reação que leva à produção de ATP. Então, nessa reação, o grupo CoA sai e uma molécula de GTP, que é bem parecida com ATP, enfim, ela é utilizada, ela é formada, e assim que essa molécula de GTP é formada, ela doa o grupo fosfato para a molécula de ADP, produzindo um ATP.
Então, quando vocês virem que no ciclo de Krebs tem formação de ATP, é nessa reação aqui. Na reação de succinil-CoA sendo transformado em succinato. Nessa reação é produzido GTP e o GTP leva à produção de ATP. Ok. O succinato vai ser oxidado, formando agora não NAD, mas vai formar um outro carreador de elétron chamado de FAD. Logo, os elétrons do succinato vão ser transferidos para esse carreador FAD+, que quando recebe o elétron vira FADH2, que vai ter a mesma função que o NADH no final das contas. Beleza. O succinato oxidado originou o fumarato. Esse fumarato vai receber a adição de uma molécula de água, originando malato, e o malato vai sofrer a última reação de oxidação, sendo transformado em oxalacetato, formando outro NADH, e a partir daí o oxalacetato é regenerado, reage com outro acetil e o ciclo recomeça. Então, o que é que eu quero que vocês entendam aqui? O ciclo de Krebs é uma sequência de reações de oxidação. 4 reações de oxidação acontecem, em que em 3 delas é formado NADH, em uma delas é formado FADH2, e em uma dessas reações que não é de oxidação é formado um ATP. Ok. Então, o grosso dos carreadores reduzidos vai ser formado aqui. Então isso aqui é para resumir para vocês. A oxidação do piruvato, que gera um NADH e libera um CO2. O acetil-CoA, quando entra no ciclo de Krebs, ele se une ao oxalacetato formando citrato. Ocorre essa série de reações. Vai ser formados 3 NADH, vão ser liberados 2 CO2, vai ser formado um ATP e um FADH2. Lembrem que isso acontece em dose dupla por molécula de glicose, já que são originados 2 piruvatos, 2 acetil-CoA, logo o ciclo acontece em dose dupla por molécula de glicose. Então, o ciclo de Krebs ele oxida combustíveis orgânicos derivados do piruvato. O piruvato ele é uma molécula ainda que tem bastante energia, que precisa continuar sendo removida para ser aproveitada pela célula. E como é que a célula consegue aproveitar isso? Mediante essas reações de oxidação. Então, o ciclo de Krebs, por meio dessa oxidação, ele produz isso aqui. E o saldo final, como eu falei para vocês. Beleza. Até agora, o que é que a gente viu? Foi formado 2 moléculas de ATP na glicólise. Foi formado mais 2 moléculas de ATP por glicose aqui no ciclo de Krebs. E foi formado bastante carreador de elétron. Então, se por acetil-CoA eu tenho esse saldo aqui, por molécula de glicose, eu vou ter o quê? 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP e 4 CO2 só no ciclo de Krebs. Se a gente contar com a oxidação do piruvato, a gente ainda vai ter mais 2 NADH, ou seja, 8 NADH. E se a gente contar com os 2 que foram produzidos lá na glicólise, a gente vai ter que, ao final do ciclo de Krebs, vai ser produzido o quê? Por molécula de glicose. 10 NAD H, ou seja, carreador de elétrons reduzidos. Isso quer dizer o quê? Que aconteceram 10 reações, pelo menos 10 reações de oxidação. Só que a gente sabe que não foi só isso, porque tem mais o quê? O FADH2. Além das 10 moléculas de NADH formadas, foi formado também 2 moléculas de FADH2, isso, claro, por molécula de glicose. 2 moléculas de FADH2
as duas moléculas de ATP da glicólise e as duas de ATP do ciclo de Krebs e 4 ATP. Então, até agora, o que é que a gente produziu na respiração celular? Na primeira, segunda e terceira etapa, a gente produziu isso aqui até agora por molécula de glicose. Então, até agora, uma molécula de glicose gerou isso aqui. 4 ATPs, 2 FADH2 e 10 NADH. Ou seja, 12 reações de oxidação aconteceram. E aí vocês perguntam, beleza, Cláudio, tu falou que nas reações catabólicas, os nutrientes energéticos, a maior parte da energia disponível neles vai ser aproveitada pela célula para a produção de ATP. Onde é que está a maior parte dessa energia da glicose? Está aqui, nesses carreadores de elétrons que foram produzidos e nessas moléculas de ATP que foram produzidas. Beleza. Agora, para a última etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons, só quem vai participar são esses dois carinhas aqui, o NAD e o FAD. Porque o nome já diz tudo, é cadeia transportadora de elétrons. Logo, quem é que vai participar aqui? Quem transporta elétrons, quem carrega elétrons. Ou seja, os carreadores de elétrons. Então, o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial. Deixa eu mostrar aqui para vocês isso aqui. A gente tem aqui a mitocôndria. E essa parte que está em bege, ou amarelo mais claro, é a matriz mitocondrial, que foi onde correu o ciclo de Krebs e a oxidação do piruvato. Todos os NAD e FAD formados vão agora para a terceira etapa, para a quarta etapa da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa. O que é que ocorre nessa etapa? Essa etapa ela acontece na membrana interna da mitocôndria, que é isso aqui que está em laranja, ou seja, naquelas partes convolutas, naquelas partes dobradas que nós vimos. Então, deixa eu situacionar, se é que essa palavra existe, vocês aqui. Isso aqui em laranja é o que a gente chama de espaço intermembrana, ou seja, é o espaço que está entre a membrana externa, que está em contato com o citosol, e a membrana interna, que está aqui. Isso aqui é a membrana interna da mitocôndria, e aqui é a matriz mitocondrial, onde eu estou marcando. Vejam que aqui tem 4 proteínas integrais de membrana, 2 proteínas periféricas e uma proteína completamente inserida na bicamada aqui que forma a membrana interna da mitocôndria. É nessa membrana interna que a cadeia transportadora de elétrons vai acontecer, que a fosforilação oxidativa vai acontecer. Então o que é que acontece? Os NAD e o FAD formados, eles estão carregando elétrons, eles são moléculas reduzidas. Elétrons esses que vieram a partir das reações de oxidação. Esses elétrons que eles estão carregando têm alta energia. Esses elétrons contendo alta energia vão ser doados para essas proteínas de membrana, que são também carreadores de membrana. Então, a partir do NAD, o elétron é doado para essa proteína, em que vocês podem ver aqui que tem 1, e a partir dela, o elétron começa a ser transferido entre essas proteínas aqui como uma batata quente. Então, o NAD doa os 2 elétrons que ele tem carregando com ele para essa proteína 1, que ela vai doar para essa proteína Q, que vai doar para essa proteína 3, que vai doar para essa proteína CIT-C, que vai doar para essa proteína 4, que vai doar para o oxigênio e mediante essa reação aqui de redução do oxigênio, produz água. É isso que acontece na cadeia transportadora de elétrons. Então, aqui nós temos o NAD transfere os seus 2 elétrons para essa primeira proteína aqui, que vai transferir para essa outra proteína chamada de ubiquinona,
que vai transferir para essa proteína 3. Essa proteína 3 transfere para essa CIT-C, que é o citocromo C, que transfere para essa proteína 4. Esses elétrons contendo alta energia que estão meio que saltando aqui, eles vão liberando essa energia aos poucos. Então, a energia aqui no NAD é alta, aqui no complexo 1 já é um pouco mais baixa, no Q já é mais baixa ainda, no 3 um pouco mais baixa ainda, no C menor, no 4 menor ainda, e aqui é onde tem a menor energia dos elétrons. E quando os elétrons chegam ao complexo 4, eles vão ser transferidos para ninguém mais, ninguém menos que o oxigênio, que eu estou marcando aqui. Então essa é a função do oxigênio na respiração celular. Servir como o aceptor final de elétrons. O oxigênio vai ser o responsável por tomar esses elétrons da respiração celular que vieram a partir do NAD e do FAD. E se o oxigênio está recebendo elétron, ele está sendo reduzido. Se redução biológica é elétron e hidrogênio, logo o oxigênio reduzido vai gerar água. Certo. Já o FAD, ele começa a doar os elétrons a partir dessa proteína Q. E segue o mesmo caminho. Então, a partir dos carregadores de elétrons, os elétrons vão ser transferidos para essas proteínas de membrana, da membrana interna da mitocôndria, vão passar por essas proteínas liberando energia, até que por fim vão chegar ao oxigênio. E lembrem que o oxigênio é altamente eletronegativo. E é justamente a presença desse oxigênio que permite que ele atraia esses elétrons que estão sendo, entre aspas, saltando entre essas proteínas. Só que vejam que eu falei que esses elétrons vão liberando energia. Vão liberando energia para o quê? E é aqui que o negócio começa a ficar interessante. À medida que os elétrons vão saltando entre essas proteínas, liberando energia, essa liberação de energia permite que haja um bombeamento de íons H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, como vocês podem ver aqui nessas 3 setas aqui. Então, à medida que os elétrons estão passando entre essas proteínas, eles liberam energia o suficiente para permitirem a ocorrência dessa reação, que sem a energia fornecida por esse elétron, seria uma reação inviável, porque é uma reação que é endergônica. Então, esses íons H+, começam a se acumular nesse espaço laranja aqui, que é o espaço intermembrana. À medida que os íons H+, começam a se acumular, eles podem voltar para a matriz mitocondrial por meio de uma proteína especializada, que na verdade é uma enzima extremamente complexa, chamada de complexo da ATP sintase, que eu estou marcando aqui. Então, esse H+, em excesso no espaço intermembrana, por meio de um transporte a favor de um gradiente de concentração agora, já que o H+ está extremamente mais concentrado no espaço intermembrana do que na matriz mitocondrial, ele vai passar pelo complexo da ATP sintase, e essa energia liberada pela passagem dos íons H+, vai fornecer energia necessária para permitir que a reação ADP mais PI aconteça, formando ATP. E é assim que o ATP é formado na mitocôndria. Essa reação ADP mais PI é uma reação que não ocorre espontaneamente, é uma reação altamente endergônica. Logo, para essa reação acontecer, ela precisa de um aporte de energia. Quem é que fornece essa energia? A passagem dos íons H+ pela enzima ATP sintase. Então, essa quarta etapa, ela ocorre em 2 momentos. A cadeia transportadora de elétrons, que eu estou marcando aqui, que é o quê? A passagem dos elétrons dos carreadores para os transportadores até chegar no oxigênio. Passagem essa que vai liberando energia, que permite o bombeamento de prótons para o espaço intermembrana.
E o segundo processo, que é a quimiosmose, que é o quê? A partir da passagem a favor de um gradiente de concentração dos íons H+, isso permite com que o ATP seja formado a partir de uma reação que antes era endergônica. O conjunto desses dois processos nós chamamos de fosforilação oxidativa. Por que esse nome? Fosforilar significa adicionar um grupo fosfato. Quem é que está recebendo um grupo fosfato? O ADP. O ADP recebe um grupo fosfato se transformando em ATP mediante essa energia aqui. E por que oxidativa? Porque o processo que permite que isso aconteça é um processo de oxidação, um processo de remoção, retirada de elétrons. Então isso aqui é só para mostrar esse mesmo processo, só que com um outro diagrama. Então aqui o espaço intermembrana, aqui o citosol, aqui está a membrana externa da mitocôndria, aqui a membrana interna com as proteínas transportadoras. Os carreadores vêm, doam os elétrons para essas proteínas, os elétrons passam até chegarem ao oxigênio. Quando o oxigênio recebe esses elétrons, ele é transformado em água, e a passagem desses elétrons libera energia para permitir o acúmulo de prótons no espaço intermembrana. Esse acúmulo de prótons volta para a matriz mitocondrial, liberando energia que permite a formação de ATP. Então aqui a visão geral da respiração celular. A glicólise vai gerar 2 NADH, 2 piruvato e 2 ATP. Esses 2 piruvatos entram na mitocôndria, na matriz mitocondrial, sofrem as reações de descarboxilação oxidativa, gerando mais 2 NADH. Esses 2 acetil-CoA entram no ciclo de Krebs, gerando mais 6 NADH e 2 FADH2. E todo esse conjunto aqui de 2 NAD, 2 NAD, 2 FAD, 2 NAD, 6 NAD, 2 FAD, tudo isso aqui vai doar elétron para as proteínas de membrana, da membrana interna da mitocôndria, e esse transporte de elétrons vai permitir a produção de ATP. E no final das contas vão ser produzidos cerca de 30 a 32 ATPs por molécula de glicose. Então vejam que na glicólise só são produzidos 2 ATPs. No ciclo de Krebs, 2 ATPs. Enquanto que na fosforilação oxidativa, 28 ATPs. Logo, a maior parte da produção de ATP é na fosforilação oxidativa. Beleza. Falamos de respiração celular. Pausa, vão tomar uma água, vão no banheiro, deem aquela esfriada na cabeça por 5 minutos e voltem para a próxima parte, que é bem curta, mas ainda assim, deem uma respirada, descansem. E agora vamos falar de fermentação, que é outro processo de transformação de energia. Isso tudo só acontece se tiver oxigênio na célula, já que o oxigênio, por ser uma molécula altamente eletronegativa, é ele que permite essa batata quente de elétrons na mitocôndria. Mas o que é que acontece se não tiver oxigênio na célula? Se não tiver esse oxigênio para puxar, entre aspas, os elétrons da cadeia transportadora, a mitocôndria não atua na respiração celular. Ela se torna não funcional para esse processo. Logo, terão que ocorrer outros processos para tentar produzir energia. Principalmente os processos de respiração anaeróbia e de fermentação. Entretanto, esses dois processos não são sinônimos. Respiração anaeróbia significa apenas sem utilização de oxigênio como o aceptor final de elétrons. Ou seja, a cadeia transportadora de elétrons ainda acontece de fato. Entretanto, não é o oxigênio que vai ser o aceptor final. Vai ser uma outra molécula, como por exemplo o íon sulfato, e aí no lugar de produzir água, mediante a redução do oxigênio, essas bactérias que fazem isso, por reduzirem o íon sulfato, elas produzem ácido sulfídrico, ou sulfeto de hidrogênio. Então algumas bactérias não
suportam a presença de oxigênio. E para elas produzirem energia, elas realizam esse processo chamado de respiração anaeróbia. Elas não têm mitocôndrias. A membrana que elas usam para transporte de elétrons é a própria membrana plasmática delas. E aí, todo o processo ocorre de maneira semelhante. A glicólise acontece, tudo bem. Reações parecidas um pouco com o ciclo de Krebs acontecem. E aí, todos os carreadores formados doam elétrons para as proteínas de membrana. E esses elétrons, no final, vão parar em um aceptor que não é o oxigênio, mas é qualquer outra molécula que não seja ele. Isso é a respiração anaeróbica. Já a fermentação, ela consiste na oxidação parcial da glicose. Não é glicólise aqui, é glicose. Então, a fermentação é o mecanismo que a célula encontra para reoxidar NADH quando o oxigênio não está presente. Como assim? Nós vimos que na glicólise, a glicose é oxidada. Se ela é oxidada, alguém tem que ser reduzido. Quem é reduzido? O NAD+. Ou seja, glicose é oxidada, produz piruvato, NAD+, é reduzido, produzindo NADH. A glicólise ela está constantemente acontecendo. Logo, esse NADH precisa doar esse elétron para outra molécula para que ele continue sendo reutilizado na glicólise. Se não tem respiração celular para que esse NADH doe elétron lá na mitocôndria, sendo regenerado o NAD+, um outro processo precisa acontecer para que seja gerado o NAD+. Esse processo é a fermentação. E é um processo que, de quebra, ainda produz algumas outras moléculas. Então, vamos aqui falar sobre a fermentação. A fermentação, ela pode ser, a gente vai falar principalmente de dois tipos, embora existam bem mais outros. Mas aqui basta a gente falar de dois que são os mais cobrados nas provas. Que é a fermentação do tipo alcoólica e a fermentação do tipo lática. Então, na fermentação, independente de ser alcoólica ou lática, o que é que acontece? Acontece apenas a glicólise. Se estiver ocorrendo fermentação, você já sabe que não está ocorrendo respiração celular, mitocôndria não está participando do processo. Na fermentação alcoólica, quem é que realiza esse tipo de fermentação? Adianto, nós não realizamos. O que é que acontece nela? A glicólise acontece normal, logo é produzido 2 ATPs, 2 piruvatos, 2 águas e 2 NADH. Só que como não tem oxigênio presente, esse piruvato não entra na mitocôndria. Logo, ele vai passar por outra série de reações. Então, ele vai perder 2 moléculas de gás carbônico, sendo transformado em acetaldeído. Esse acetaldeído é uma molécula que, na verdade, é bastante tóxica. E ele, assim que é formado, ele já é prontamente reduzido, formando etanol. O etanol é o principal álcool presente nas bebidas alcoólicas. E como é que esse acetaldeído é produzido? Mediante a doação de elétrons do NADH produzido na glicólise. Se esse NADH doa elétron para o acetaldeído, ele volta a ser NAD+. Voltando a ser NAD+, ele pode voltar a participar da glicólise. Então, a fermentação é um processo que regenera NAD e como outro processo ainda é gerado outras moléculas. Então, na fermentação alcoólica, é um processo que ocorre em 2 etapas, em que é produzido etanol e é liberado gás carbônico. E isso pode ter uma série de aplicações muito importantes na indústria. Então, o piruvato é convertido a etanol em 2 etapas. E quem é que realiza a fermentação alcoólica? Alguns tipos bem exclusivos de organismos. Algumas bactérias, quando em condições anaeróbicas, elas realizam essa via metabólica aqui. E também algumas leveduras, que é um tipo de crescimento de fungos, principalmente leveduras de ascomicetos, realizam essa fermentação alcoólica. E de que forma a gente pode aproveitar isso? A fermentação alcoólica ela é utilizada em larga escala
como um bioprocesso para produzir bebidas alcoólicas e para produzir pães. Pães? Você deve estar se perguntando, como assim pães? Exatamente. Não só pães, como pizza também. Quando o pão vai ser preparado ou a massa da pizza vai ser preparado, lembrem que é colocado fermento e uma quantidade de açúcar. Esse açúcar é justamente para o fermento. Esse fermento é o quê? Nada mais do que fungos. Esses fungos vão metabolizar esse açúcar mediante essa via de fermentação alcoólica, vão liberar CO2 e produzir etanol. E essa liberação de CO2 é o que faz o pão e a pizza incharem. E aí você deve estar se perguntando, mentira, porque eu como pão e pizza e não fico bêbado, já que essa fermentação gera etanol. Exatamente. Mas você não fica bêbado por quê? Porque durante o processo de preparação, em que o pão e a pizza estão no forno, o etanol que está sendo formado, ele é evaporado. Logo, todo o etanol presente ali é perdido no meio e não tem etanol no pão, naquele pão que a gente compra na padaria ou na pizza que a gente come. Mas o gás carbônico é que é usado para crescer a massa do pão e a massa da pizza. E óbvio que esse processo é utilizado para produzir bebidas alcoólicas em larga escala. Então, imaginem tanques com quantidades absurdas de bactérias ou fungos que realizam essa fermentação, que com o passar do tempo, mediante utilização de glicose, esses organismos produzem etanol em grandes quantidades e as indústrias conseguem aproveitar isso para produzir as nossas queridas bebidas alcoólicas. O outro tipo de fermentação, esse que já nós realizamos, é a fermentação lática. Na fermentação lática, o que acontece? É bem parecido, só que no lugar de ter dois processos, vai ter só um. Então, o piruvato que é originado pela glicólise, ele já é rapidamente convertido na molécula final. Não tem um intermediário, como no caso da fermentação alcoólica, que tem um acetaldeído. Não. Aqui, assim que o piruvato é formado, esse piruvato ele é reduzido mediante a ação do NADH a lactato, que é o produto final da fermentação lática. E não tem liberação de CO2, né, obviamente. Então o NAD é regenerado e o lactato é produzido nessa reação aqui. E essa é uma reação que é realizada por certos fungos e certas bactérias e também pode ser aproveitada de maneira industrial, na produção de queijos, iogurtes e por aí vai. Principalmente por causa do lactato, que é o componente desses insumos alimentícios. E não só de indústria está calcada a fermentação lática. A fermentação lática faz mais parte do nosso dia a dia do que vocês podem imaginar. Quando nós estamos lá na academia realizando treinos de força, o que acontece? Nosso músculo, ele tem grandes quantidades de glicogênio e ATP ali disponíveis para uso. Só que à medida que esse glicogênio e esse ATP passam a ser utilizados e nós continuamos fazendo esses exercícios, que são exercícios chamados de anaeróbicos, nós temos que estar constantemente produzindo ATP. E uma via para fazer isso é a fermentação lática. Então, as nossas células musculares realizam fermentação lática para permanecer produzindo ATP, mesmo na ausência de oxigênio chegando a essas células. Porque, diferentemente de um treino de endurance, como uma corrida ou correr na bicicleta ou coisa do tipo, o treino de força ele é principalmente anaeróbio. Então, o glicogênio muscular ele vai estar sendo quebrado, fornecendo glicose, e essa glicose vai estar sendo rapidamente transformada em lactato. E esse lactato e uma série de adaptações
no exercício físico tem que acontecer para que esse lactato, que é ácido, seja liberado, seja excretado pela gente. E vocês talvez já devem ter ouvido falar que é o lactato que causa a fadiga muscular. Não, isso é um paradigma antigo. Hoje em dia já se sabe que a fadiga muscular e a cãibra que acontece não é causada apenas pelo lactato. Existe todo um processo que tem a ver com potencial de membrana, potencial elétrico de membrana, que é o que leva à cãibra, que é o que leva à escassez de energia, digamos assim, na realização de exercícios de força. Então, isso é muito importante. Fermentação lática, ela é realizada em músculos que estão sob alta carga de força, realizando uma alta tensão. E é óbvio uma via uma via que não utiliza oxigênio. É uma via anaeróbica. Entretanto, não é respiração anaeróbica. É uma via anaeróbica porque não utiliza oxigênio. Mas é uma via anaeróbica que é a fermentação lática. E aqui, só para resumir, independente da fermentação, a glicólise acontece. O piruvato que é formado na fermentação alcoólica, ele gera um intermediário, que é o acetaldeído. E na formação do acetaldeído ocorre a saída de CO2 e o acetaldeído é reduzido a etanol, regenerando nada mais. Enquanto que na fermentação lática, o piruvato é diretamente reduzido a lactato ou ácido lático. Então isso aqui é meio que um esquema para vocês captarem melhor. A glicose ela entra na célula. Assim que ela entra na célula, ela vai ser utilizada para a produção de ATP. A glicólise acontece. É formado o piruvato. Se tem oxigênio na célula, tudo bem. O piruvato segue, entra na mitocôndria, realiza a respiração celular. Se não tem oxigênio na célula, e se for uma célula capaz de realizar a fermentação lática, aí o piruvato vai e vai para a via das fermentações. Mas lembrando, a fermentação só acontece em ausência de O2. Então, o que diferencia a respiração celular da fermentação, principalmente o aceptor final e o rendimento. Como assim? O rendimento de ATP da respiração celular é estupidamente maior. A cada glicose são gerados 32 ATPs, em média, ou 30 ATPs, quando a respiração celular acontece, enquanto que na fermentação são gerados apenas 2 ATPs. E o aceptor final de elétrons, no caso da fermentação, ou é o etanol, ou é o acetaldeído, ou é o piruvato, e no caso da respiração celular é o oxigênio. Os anaeróbios obrigatórios são organismos, como eu já comentei, existem os anaeróbios facultativos, que toleram a presença de oxigênio. Entretanto, se eles estiverem com oxigênio, eles realizam respiração celular. Embora, lembrem, os anaeróbios obrigatórios são principalmente bactérias e arqueias, logo eles não têm mitocôndrias. Eles realizam respiração aeróbica mediante outras vias. Então, os facultativos, eles em meio sem oxigênio realizam fermentação ou respiração anaeróbica e em meio com oxigênio realizam respiração aeróbica, mais óbvio, sem mitocôndria, já que eles não têm. Já existem os anaeróbios obrigatórios, que são os anaeróbios ou anaeróbios restritos, que são aqueles que não toleram a presença de oxigênio. Se houver oxigênio no meio, isso mata essas células. E um exemplo disso são as bactérias do gênero Clostridium. Ou seja, um exemplo é o Clostridium botulinum, que causa o botulismo, e o Clostridium tetani, que causa o tétano. É por isso que, quando antigamente a pessoa se cortava, rapidamente passava água oxigenada no corte. Por quê? Porque a água oxigenada vai ser degradada pela catalase, produzindo água e oxigênio. Esse oxigênio seria responsável por matar a bactéria que causa o tétano. Isso é importante nas células cancerosas. Nas células cancerosas, elas realizam um metabolismo principalmente apenas de glicólise.
apenas fermentativo. Então é muito comum que uma célula cancerosa ela realize fermentação lática em altas quantidades, ainda que ela possa realizar respiração celular. Isso é chamado de efeito Warburg e isso acontece em células cancerosas, é um marco das células cancerosas, digamos assim. E o efeito Pasteur, o que é isso? Isso já caiu no Enem. Muito importante. Mas basta vocês terem a seguinte noção. Se para produzir muito ATP, eu preciso de uma molécula de glicose com oxigênio, e essa molécula de glicose produz muito pouco ATP sem oxigênio, já que apenas a glicólise acontece, então imagine a seguinte situação. Se com oxigênio uma molécula de glicose produz 30 moléculas de ATP, e sem oxigênio uma molécula de glicose produz apenas 2 ATPs, então uma célula, se ela tiver sem oxigênio, ela vai ter que utilizar bem mais glicose do que uma célula com oxigênio. Por quê? Para tentar permanecer na corrida, entre aspas, né? Porque já que a célula, já que ela tem uma demanda metabólica, ela tem que cumprir essa demanda metabólica. Se ela está sem oxigênio, ela vai precisar usar a glicose 15 vezes mais do que uma célula com oxigênio. E isso é o efeito Pasteur. Significa o quê? Que células anaeróbicas utilizam glicose em muito mais quantidade do que células aeróbicas. Justamente porque nas células anaeróbicas a produção de ATP por molécula de glicose é menor do que nas células aeróbicas. Ou seja, as células anaeróbicas vão utilizar cerca de 15 vezes mais glicose do que as células aeróbicas. E aqui, só para finalizar, mostrando os principais nutrientes que nós obtemos a partir da alimentação, os componentes moleculares que eles geram. Os carboidratos, após serem digeridos, geram açúcares simples, que entram nas células e sofrem a respiração celular. As gorduras, após serem digeridas, geram ácidos graxos e glicerol. O glicerol, ele pode ser, mediante algumas transformações, levados à glicólise. E o ácido graxo, ele pode ser convertido diretamente em acetil-CoA. E as proteínas, embora com a quantidade energética bem menor, elas podem ser degradadas até os seus respectivos aminoácidos e mediante essa degradação, uma pequena quantidade de energia, mas muito pequena mesmo, é gerada. E como resíduo tem a amônia, já que só o que vai ser utilizado da proteína para produzir energia é o esqueleto carbônico. A porção da proteína que tem nitrogênio vai ser excretada, principalmente na urina. Então, principais nutrientes da nossa alimentação, proteínas, carboidratos e gorduras, é o que nós utilizamos para produzir o nosso querido ATP e conseguirmos sobreviver. Beleza, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula em que nós iremos falar sobre metabolismo energético, de novo, só que sob uma nova perspectiva. Nós iremos falar sobre fotossíntese e quimiossíntese. Nessa aula, nós falamos sobre processos, respiração celular e fermentação, que são processos o quê? Principalmente catabólicos, em maioria exergônicos, que tem um ΔG negativo. Na próxima aula, nós vamos falar do oposto. Processos que são anabólicos, que é a fotossíntese e a quimiossíntese, que são processos que requerem uma quantidade grande de energia, são processos endergônicos, são processos não espontâneos. Vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, podem me contactar. E grande abraço, espero que tenham gostado. E deixem aí o curtir e os comentários. E falou!